Já te contei como funcionam os sabres de luz em Star Wars e te mostrei todos os seus tipos e variações dentro do cânone. Então no vídeo de hoje iremos conhecer todas as formas de combate e estilos de luta com o sabre de luz. Ao todo haviam 7 formas conhecidas, cada uma com sua estratégia e movimentos característicos. Além disso, também vou te contar quais usuários eram especialistas em cada estilo de luta, como por exemplo, você sabia que Mace Windu era proficiente na forma 7, também conhecida como Juyo? Pois é, então apertem os cintos e vem comigo para saber mais. Hello there! Seja bem-vindo ao canal do Mando. Aqui falamos de notícias, teorias e curiosidades de filmes e séries de Star Wars. Se é a sua primeira vez aqui, então aproveita e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E siga a gente também nas redes sociais, @omandaloriano. O combate com sabre de luz acontecia quando 2 ou mais oponentes, empunhando essa arma lendária, se enfrentavam em algum tipo de duelo ou embate. A maioria das vezes, ao menos um dos oponentes pertencia ao grupo dos Jedi ou Sith, já que eram os grupos que mais utilizavam essas armas. Mas claro, haviam exceções. Embora o duelo com sabre de luz decidisse diversos conflitos ao longo da galáxia, muitas vezes a habilidade com sabre de luz entre os oponentes podia ser equivalente, fazendo com que eles recorressem ao uso da força como uma maneira de desnivelar a luta. Como comentei, existiam 7 formas de combate que eram formalmente ensinadas de geração em geração, fazendo com que os usuários se especializassem no estilo de luta que combinasse mais com sua personalidade e características físicas. A primeira delas era a Forma 1, também conhecida como Shi-Cho. Ela era a forma mais antiga ainda em uso após a queda dos Jedi. Ela era considerada bem direta e simples. Sua própria filosofia tinha uma abordagem bem tradicional, porém que se provaram extremamente eficazes, ainda mais nas mãos de um mestre. Os primeiros Jedi adaptaram esse estilo de luta a partir das técnicas de esgrima existentes. Golpes rápidos e diretos, com foco em matar ou mutilar o adversário para acabar com o conflito de maneira mais rápida. Lembrando que o intuito do sabre de luz para os Jedi era primariamente como defesa pessoal, os usando apenas em último caso e se fosse necessário para finalizar o embate rapidamente sem provocar sofrimento. Eles acreditavam em derrotar seu inimigo sem provocar ferimentos graves e isso era considerado sua vitória. Essa forma era muito popular entre os Padawans e os Cavaleiros Jedi durante o seu período de treinamento e poderia ser aliada a outros estilos de combate, geralmente sendo considerada como o último recurso caso as outras falhassem. Entre seus usuários mais notáveis estavam Kit Fisto, Obi-Wan Kenobi e o Grande Inquisidor Pawan. Seguimos agora para a Forma 2, a Makashi, que surgiu como uma resposta direta ao aparecimento de inimigos que também empunhavam sabres de luz, os Sith. Antes disso, os Jedi nunca haviam enfrentado adversários de igual para igual, tanto em termos de armas quanto no domínio da força. Esse estilo era considerado o mais elegante e se tornou especialidade entre os Sith. Golpes controlados e cuidadosos, focando na execução do movimento ao invés da força necessária. Aqui, o aspecto psicológico e a relação interpessoal entre os adversários era muito valorizado, algo considerado bem íntimo. Compreender seu oponente era fundamental, assim como ocultar as suas próprias intenções. Para um mestre da Forma 2, projetar a aparência e a atitude correta era tão vital quanto as suas habilidades com o sabre. Sendo assim, a Makashi encorajava a personalização por parte do praticante, já que apenas com talento e estilos únicos, um duelista poderia dominar a percepção de seus oponentes. Entre seus praticantes mais conhecidos estavam Conde Dooku, Asajj Ventress, Ki-Adi-Mundi e novamente o Grande Inquisidor. Outro estilo de luta muito importante era a Forma 3, também conhecida como Soresu ou o Caminho de Mynock. Ela apareceu após a implementação cada vez mais comum dos blasters na galáxia, criando a necessidade de um estilo para se defender dessa ameaça. Um dos pontos centrais dessa disciplina era a capacidade de usar a lâmina do sabre de luz para desviar disparos de blasters.
ou, em alguns casos, dependendo da maestria do usuário, conseguir refletir de volta os disparos ao seu adversário. Essa técnica foi uma das grandes descobertas e era a chave para conseguir causar dano sem precisar estar próximo ao oponente. Além disso, a Soresu consistia em bloquear e desviar ataques de sabre de luz, resistir a vários oponentes e, acima de tudo, manter um foco calmo que permitia uma resposta defensiva apropriada a qualquer ameaça. Essa forma enfatizava não apenas táticas de momento a momento, mas também uma abordagem estratégica mais ampla para o combate. Os guerreiros que usavam a forma 3 têm uma visão mais ampla da batalha, adaptando-se conforme necessário aos ataques que chegam. Kanan Jarrus, Depa Billaba, Barry Zoff, Luminar Unduli, Obi-Wan Kenobi e o Grande Inquisidor eram praticantes dessa forma. Caraca, o Grande Inquisidor de novo. Esse cara era um CDF das lutas. O que nos leva agora à forma 4, ou Ataru, a forma da agressão. Como seu próprio nome já revela, ela se concentrava exclusivamente no ataque, servindo como um contraponto à forma 3 que acabamos de ver. Seus praticantes procuravam encerrar a luta o mais rápido possível, ao invés de durar mais do que seu inimigo. Essa disciplina colocava mais ênfase no uso da força, com o intuito de melhorar todos os aspectos de combate, sempre focando na velocidade e agilidade. Com muitos saltos e acrobacias, a Ataru demandava um certo espaço para que o usuário pudesse se movimentar em várias direções. Tudo isso, aliado ao uso da força, fazia com que o praticante conseguisse golpes e movimentos considerados por muitos quase sobrenaturais. Existem relatos de um mestre em Ataru que conseguiu se mover na velocidade da luz, com golpes tão rápidos que não eram enxergados ao olho nu. Foi essa forma que deu origem às lendas que atravessaram a galáxia em relação ao poder impressionante dos Jedi. Entre seus usuários mais notáveis estão Anakin Skywalker, Ezra Bridger, Qui-Gon Jinn, Aayla Secura, Yoda e sim, você já deve imaginar, o Grande Inquisidor de novo. A próxima forma de combate é a forma 5, que é composta por duas variações, a Xian e a Jamso. Aliás, vamos começar pela Xian. Ela continuou o caminho iniciado pela forma 3, a Soresu, refletindo os tiros de blaster contra seus inimigos, um excelente truque para você ter no seu repertório de batalha. Porém, a Xian permitia que o usuário utilizasse seu sabre de forma invertida, algo que vimos sendo muito utilizado por Ahsoka Tano. Já a Jamso consistia em blocos de defesa sólidos com o intuito de contra-atacar com firmeza, perfeita para combates de sabre contra sabre. A maioria dos praticantes da forma 5 se mantinham preparados para qualquer tipo de inimigo, alternando entre posição de ataque e defesa com rapidez e agilidade. Anakin Skywalker praticou essa forma tanto quanto Jedi, quanto em seus dias como Lord Sith Darth Vader. Além dele, Adigallia, Kat King, Aayla Secura, Ahsoka Tano e, claro, o Grande Inquisidor seguiam essa disciplina em seu estilo de combate. Em seguida temos a forma 6, também conhecida como Niman, que poderia ser usada para combinar combate de sabre de luz de lâmina dupla com outras habilidades da força, como empurrões e elevações. Nos séculos seguintes ao seu desenvolvimento, Niman se popularizou muito mais do que as outras formas, tornando-se o novo padrão para os Jedi. Para muitos, a forma 6 era o resultado da progressão natural do combate com sabre de luz. Além disso, em uma época de relativa paz, alguns Jedi viam as outras formas como desatualizadas. Esse estilo conseguia equilibrar várias qualidades presentes nas formas 1 a 5, ao mesmo tempo que eliminava muitas de suas fraquezas. O Jedi que contribuiu para o desenvolvimento da Niman buscava alcançar a vitória sem dominar seu oponente. Eles queriam se defender e até mesmo fazer justiça sem a tentação do poder. Apesar disso, entre seus adeptos mais famosos estavam Darth Maul e o Grande Inquisidor. Por fim, mas não menos importante, temos a forma 7, a forma da ferocidade, que também era dividida em duas variações, a Juyo e a Vapad. Embora ela seja a sétima forma, seu desenvolvimento se iniciou milênios antes de ser formalizada. Juyo era uma forma intensamente agressiva, ainda mais do que a forma 4. O que realmente a diferenciava das outras formas era o estado emocional que ela exigia. Afinal,
A forma 7 era conhecida como a forma da ferocidade por um motivo. Não apenas Juyo utilizou uma intensidade altamente agressiva, mas também exigia que o praticante utilizasse de toda a sua raiva e emoções negativas para alimentar seus golpes. Como era de se esperar, a forma 7 foi muito controversa desde seu início, e muitos viram sua prática como uma violação fundamental das restrições do Código Jedi. É provável que o Conselho Jedi tenha reconhecido a forma apenas por causa da natureza desesperada da época em que ela surgiu, durante as batalhas contra os Sith, aproximadamente 4.000 antes das Guerras Clônicas. Ainda assim, no final dessa grande guerra, muitos Jedi que praticavam a forma 7 sucumbiram ao lado sombrio da força, ou chegaram perigosamente perto. Ao longo dos milênios seguintes, essa proibição foi gradualmente relaxada até certo ponto, mas a forma 7 nunca mais seria praticada pelos Jedi, exceto aqueles que recebessem permissão expressa do Conselho ou que desafiaram sua vontade. Já a Vapad foi criada apenas nas décadas finais da Ordem Jedi. Seu principal arquiteto foi o mestre Jedi Mace Windu, que desenvolveu a forma para lidar com sua própria fraqueza, controlando sua escuridão interior e canalizando para fins mais dignos. Sendo assim, ele refinou os avanços dos séculos anteriores nas mentes de alguns e finalmente aperfeiçoou a forma 7 como um verdadeiro estilo de luta de acordo com os princípios do Código Jedi. Os praticantes da Vapad usavam sua raiva e paixão, mas nunca cederiam a elas. Comparada com as outras formas de combate, que direcionavam os usuários a dominar suas emoções, a abordagem de Vapad era muito perigosa. No entanto, não foi tão imprudente quanto a filosofia de Juyo, que empregava a agressão desenfreada. O praticante da forma 7 lutava com fúria controlada, com uma combinação de golpes frenéticos, rápidos e poderosos. Ambas as variantes da forma eram tão exigentes fisicamente quanto emocionalmente e, de certa forma, remetem à simplicidade direta da Shicho. Apesar de termos 7 formas de combate, também existia o estilo Jarkai, que era um método que consistia na utilização de 2 ou mais sabres de luz. A Sage Ventress e a Ahsoka Tano foram 2 notáveis praticantes de Jarkai, preferindo usar 2 sabres de luz ao invés de 1. General Grievous era equipado com braços que podiam se dividir ao meio, permitindo com que ele segurasse 4 sabres de luz, assim como Pong Krell, que aproveitou seus 4 braços para usar sua própria variante de Jarkai, e com grande efeito, empunhando simultaneamente 2 sabres de luz de lâmina dupla em combate contra seus próprios soldados clones em Umbara. Desgraçado. O renegado Darth Maul começou a usar Jarkai após reivindicar o Darksaber de Pre-Vizsla, e Darth Sidious era proeficiente nesse estilo, usando seus 2 sabres vermelhos. Pelo menos nesse estilo, o Grande Inquisidor não usava. Ha! Quem tá rindo agora? You have no idea what you've unleashed here today. Mas e aí, qual a sua forma de combate favorita e por quê? Comenta aqui embaixo, vou responder a todos. E se você aprendeu mais sobre os estilos de luta com sabre de luz, deixa aqui seu like, isso ajuda demais o canal a atingir mais fãs de Star Wars, e se inscreva no canal para não perder mais vídeos como esse. Como sempre, muito obrigado e até a próxima. This is the way.